Olá, meus amigos do Expresso Conservador. Estamos iniciando mais um Expresso matinal. Se não pegou seu cafezinho aí, pegue seu café para ficar bem informado, gente. É muito importante nessa época a gente ter informação, tá certo? Separei algumas notícias aqui e nós sabemos que o principal destaque do dia vai ser o coronavírus. Então eu separei algumas notícias para deixar vocês informados. Nós sabemos sim da gravidade e avisamos isso desde janeiro, quando ainda estava só na China, da gravidade da pandemia que estava se iniciando. Fizemos lives no canal Questione-se, basicamente aí pelo menos 2-3 vezes por semana falando sobre o coronavírus. Então a gente vinha alertando. Uma vez que o vírus entrou no país, infelizmente, você não consegue contê-lo, seja por isolamento vertical, por isolamento horizontal, não se contém. Temos exemplos de países com isolamento vertical, em que o número sobe de contagiados. Temos exemplos de países onde temos o isolamento horizontal já há 2 meses e os números não param de subir. Então, uma vez que ele entrou no território do país, não tem como você conter, ele vai se espalhar. Pessoas vão morrer? Infelizmente vão. Não vou mentir, não vou falar para você, olha, não vai morrer, não vou mentir. Vai morrer gente, infelizmente, nós estamos vendo dia a dia pessoas morrendo. Seja aqui no Brasil, seja em outros países, tá certo? Alguns países têm uma taxa de mortalidade maior, até por ter uma população com a idade mais elevada muito grande. Então você tem pessoas acima dos 60 anos, em alguns países eles são basicamente a maioria da população, como na Itália. Por isso que a taxa está em mais de 10% de mortalidade. Infelizmente, aqui no Brasil, o que devia ter sido feito, isolamento, antes do carnaval. Depois do carnaval, meu amigo, você só vai matar mais pessoas, porque vai faltar, vai ter desabastecimento com uma parada longa aí da economia, vai ter desabastecimento, vai faltar remédios, vai faltar pessoas para trabalhar, vai faltar tudo, basicamente tudo. Você vai começar a ter um caos social. As pessoas não vão estar recebendo seus salários. O governo aprovou uma ajuda? Aprovou. Mas não é suficiente para a pessoa se manter. As contas continuam chegando. Você não vê governadores anistiando pagamentos de IPVA. Você não vê governadores anistiando ou protelando, por exemplo, o imposto das empresas como o ICMS. Você não vê governadores colocando os pedágios em quarentena. Você não vê governadores postergando cobrança de água, de luz, ou eliminando essas cobranças, gás, que é muito importante, está em falta aí. Teve uma disparada de preço do gás de cozinha. Então você não vê os governadores se movimentando nesse sentido. O governo federal ampliou o fechamento de fronteiras aéreas. Essa é a primeira notícia que eu separei aqui para você. Agora todas as nacionalidades estão restritas, tá? Não podem entrar aqui. A não ser os brasileiros nato, que estão fora do país, os brasileiros que se naturalizaram, se tornaram brasileiros, estrangeiros que se naturalizaram, e estrangeiros que têm autorização de residência já no Brasil. Esses podem entrar ainda. A restrição inclui os Estados Unidos, que não tinha nenhuma restrição até então, mas agora está incluso, tá? Então o fechamento das fronteiras aéreas aí valerá por 30 dias. Isso já devia ter sido feito antes do carnaval. Os governadores deviam ter cancelado o carnaval e o governo federal fechado as fronteiras aéreas.
Por quê? Impediríamos a entrada do vírus no Brasil. Então era muito importante ter feito isso. Não foi feito? Paciência, agora a gente tem que estudar outra maneira de se combater, tá certo? Bolsonaro e Dória continuam aí num embate. Dória não sai do palanque, ele está tomando medidas eleitoreiras, fazendo campanha, afrontando o presidente e etc. Pois agora ele fez um decreto, ele assinou um decreto em que qualquer morte que não se tenha o conhecimento da causa é para se registrar como coronavírus. A intenção dele é o quê? É tornar São Paulo o epicentro de contaminação do Brasil, com um número elevado de mortes, para dizer o quê? Olha, tá vendo? Eu tinha razão, eu tinha que isolar. Se não tem o conhecimento da causa da morte, você não pode simplesmente selecionar o tipo de morte que você quer e colocar. A causa tem que ser desconhecida. Agora ele mandou registrar todos como Covid-19 a causa da morte. Então é uma medida eleitoreira, é uma medida que visa melhorar a imagem dele aí, falando que ele tem razão e ele não tem razão. Esse fechamento absurdo aí dos comércios, os comércios poderiam estar funcionando, tomando as devidas precauções, é lógico, máscaras, luvas, álcool em gel, etc, etc, que a gente está já careca de saber aí pela mídia, que toda hora está informando e faz bem, e isso eles fazem bem. Tem que informar mesmo, tem que bater nessa tecla, tá certo? Então ele toma uma atitude eleitoreira para, sabe, colocar o seu sonho de poder em prática, que é sentar na cadeira presidencial em 2022. Ele acha que ele vai conseguir isso. Com isso ele está fortalecendo o Bolsonaro cada vez mais, porque se você entrar nas páginas dele, do João Dória, você vai ver que a maioria dos comentários pedem a saída de Dória ou são ofensivos a ele. Todos, a máscara dele já caiu. Todos já sabem o que está acontecendo. Então vai ter uma decepção muito grande em 2022. Se ele for candidato a presidente, vai perder. Se for candidato a governador, vai perder também. Ele não senta mais na cadeira de governador. As mentiras dele todas caíram por terra, tá certo? Tivemos aí carreatas por todo o país, em diversas cidades, pedindo a abertura dos comércios. Os comerciantes não aguentam mais. Eles precisam trabalhar, necessitam trabalhar. Além deles, os seus funcionários necessitam trabalhar. Não dá para aguentar. Tem muita gente aí que não recebeu salário, não recebeu o vale do dia 20, o famoso vale. Não tem as coisas direito em casa. Hoje mesmo eu recebi um pedido de ajuda. Falou, pelo amor de Deus, me ajuda. Se tiver 2, 3 reais, porque eu não tenho nada em casa. Eu não recebi. Meu patrão não teve como me pagar. Dói o coração. Você vê um pai de família implorando por uma ajuda, sendo que ele é uma pessoa trabalhadora e está empregado, mas não pode trabalhar porque o senhor João Dória fechou os comércios aí. Então essas carreatas aí estão de parabéns os comerciantes. Eu acho que os comerciantes deviam abrir as suas lojas, deviam sim abrir, tomando as devidas precauções, como eu falei, distanciamento das pessoas, sem aperto de mão, sem abraço, sem beijo, sem toque, sem esse contato físico, usando máscaras, luvas, para poder evitar a proliferação do vírus. Tudo bem. Os grupos de risco tem que ficar em casa mesmo. Esses têm que ficar em casa e se alguém que não é do grupo de risco mora com eles, tem que tomar todo o cuidado para não infectá-los. Não dividir pratos, copos, talheres, nada pessoal assim, nada. Se tiver 2 banheiros, evitar de usar o mesmo banheiro, os 2, e separar tudo. É um modo de você fazer um isolamento vertical e o povo poder trabalhar, porque sem trabalhar o povo vai morrer de fome, gente. Não tem como.
Empresas vão fechar. O que eu queria pedir a vocês é que, assim, há pessoas que não estão compreendendo o que nós estamos falando. Estão distorcendo aquilo que a gente fala. Por exemplo, nós estamos defendendo um isolamento vertical. Por quê? Pessoas que não são grupo de risco continuam trabalhando, produzindo. É necessário, porque senão teremos uma crise de desabastecimento, teremos problemas com saques, roubos, aumento da violência, pessoas sem ter o que comer em casa, porque não vou estar trabalhando, não vou estar recebendo. Você tem a ajuda do governo aí para algumas pessoas, que foi muito bem colocada essa ajuda aí, é necessário, vai salvar muitos empregos. Você tem o pacote que o governo criou para ajudar as empresas, que vai salvar cerca de 12 milhões de empregos, mas ainda não é o suficiente. Vai haver muito desemprego se continuarmos com essa quarentena. Então nós necessitamos voltar às atividades. Não dá mais para ficar em casa. Cada dia que passa em casa é um dia a menos de produção. Um dia a menos que nós vamos ter aí pessoas recebendo. Então é um prejuízo muito grande. As pessoas acham que, olha, não, depois a gente salva a economia. A economia vai salvar muitas vidas. Muitas vidas. Então nós precisamos equilibrar o isolamento com o trabalho. Não podemos parar. Temos que ter esse equilíbrio. Isso é necessário. Bolsonaro está sendo muito sensato quanto a isso. É necessário que nós voltemos às atividades. Podemos tomar todos os cuidados, diminuir o número de pessoas dentro dos estabelecimentos. Tudo isso pode ser feito. Tem muito funcionário? Põe os funcionários para trabalhar em revezamento. Diminui o número de clientes que podem entrar de uma vez dentro da loja. Há diversas formas de fazer isso. Mas que o povo siga trabalhando, porque senão teremos uma crise sem precedentes. Já vamos ter, porque a economia mundial entrou em recessão. Então nós necessitamos muito que o povo se conscientize de um lado e tome as medidas e precauções necessárias, e que o governador pare de querer fazer campanha política em 2020 sobre 2022 e continue trabalhando de verdade, faça um trabalho de verdade pelo governo. É isso que nós necessitamos, que ele trabalhe pelo povo, que cumpra o seu papel pelo qual ele foi eleito. A mim, agradaria muito que ele renunciasse, porque o isolamento dele é seletivo. Algumas categorias, como os pedágios, por exemplo, não param. Esses não param. O que é para arrancar dinheiro do consumidor, do contribuinte, não para. Agora, se é para isolar todo mundo, os pedágios não têm necessidade nenhuma de funcionar. Nenhuma. A necessidade deles é zero, não é um serviço essencial. Elimine os pedágios, põe o povo em casa, ainda mais que eles lidam com dinheiro. Não aceitam cartão como pagamento. Um dos modos de maior propagação é o dinheiro impresso ali, o papel. Então, governador, tome vergonha e comece a governar de verdade. Você é uma nota de R$3, você é falso. Um grande abraço aí, que Deus abençoe o sábado de vocês.